De volta com o Bandeirantes Acontece, agora 4h19. Começa a devolução do dinheiro de quem teve a grana tungada no benefício pago pelo INSS. Márcio Rocha está conosco lá de Brasília. Fala, Márcio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Tarde. A partir desta segunda-feira, os aposentados e pensionistas do INSS que tiveram um desconto de mensalidade na folha de pagamento de abril indevidamente, vão receber de volta esses valores cobrados. Ao todo, de acordo com o governo, serão devolvidos, assim, nessa primeira leva de devoluções, 292 milhões de reais. No final de abril, o INSS determinou a suspensão de todos os descontos desse tipo, mas como a folha de pagamentos referente àquele mês, aquele mês de abril já estava fechada, os descontos ainda foram realizados nos pagamentos feitos em 24 de abril e 8 de maio. E além disso, a gente tem que lembrar que a Polícia Federal segue investigando essas irregularidades e já tem uma denúncia do escândalo do INSS, porque a gente está sabendo que associações e entidades são suspeitas de manipular a voz de aposentados e pensionistas para conseguir a autorização para os descontos criminosos. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal já estão apurando umas denúncias aí que apontam que agora um esquema envolvendo edição de voz também estava sendo usado por criminosos para fraudar essas autorizações dos descontos nas pensões e aposentadorias. Segundo a Polícia Federal, tudo começa com uma ligação feita por uma pessoa que oferece essas supostas vantagens e serviços. Mesmo com a resposta negativa, o desconto é efetivado. E ao reclamar, muitas pessoas têm recebido uma gravação com a própria voz concordando com esses pagamentos. A CGU e a Polícia Federal investigam se as empresas contratadas por essas entidades se elas faziam algumas perguntas durante a ligação telefônica, justamente para conduzir a gravação para que a palavra sim fosse dita. E depois eles usavam recursos de edição de áudio para forjar uma conversa em que o desconto teria sido autorizado. O governo ainda faz um levantamento de quantas pessoas podem ter sido roubadas dessa maneira. Em paralelo com a investigação, a gente lembra que a expectativa é de devolver, da promessa de devolver esse dinheiro dos pagamentos ilegais o mais rápido possível. Os valores de abril, como eu disse, começam a ser depositados nessa segunda-feira e para verificar, basta acessar o aplicativo Meu INSS com CPF e senha para clicar na opção Consultar Descontos de Entidades para saber se vai receber essa devolução ou não. Eu volto com vocês, qualquer novidade a gente chama vocês aí. Obrigado, Márcio. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado. Criatividade não falta, para esses caras, para os criminosos, para criar condições de enganar quem está do outro lado da linha e simplesmente, às vezes, está precisando de uma grana. Tanto é que o crédito consignado muitas vezes acontece do mesmíssimo jeito, não só o desconto de algo que vai gerar zero benefício, só prejuízo para quem tem, para quem recebe do INSS. Mas em inúmeras outras oportunidades. Repito, principalmente na questão do crédito consignado. Tem gente que começa a ter desconto e nem sabe do que se trata, vai ver, assinou lá um contrato, autorizou um contrato. E a notícia é que pelo menos alguém já vai começar a receber de volta. Esse processo finalmente tem início, né, Zaidan? Sim. Essa história que o Haddad mencionou aí, que imagina que a devolução ficará na casa de 2 bilhões. Ora, mas a informação do Estado brasileiro, por intermédio da Polícia Federal, era de que a tungagem foi de no mínimo 6 bilhões. Tem de devolver tudo. E o INSS, ele sabe exatamente quanto cada um pagou. Sabe exatamente. Tem de devolver. O roubo foi à vista. Então, a devolução tem de ser à vista e rápida. E depois dá um jeito aí de receber o que for possível receber. A solidariedade da União é inevitável, portanto, do contribuinte. Isso é outra história, mas quem foi roubado com a ajuda de um órgão de Estado, que é a Previdência Social. Então isso tem de ser pago, sem tergiversar, sem enrolar, sem postergar. E outra coisa, isso aí é agravante. Quer dizer, o sujeito liga, a pessoa solta um sim lá no meio da conversa e ele edita. Isso é um agravante. Isso tem de ser um agravante considerado num eventual julgamento. Porque isso é crime, tudo isso é crime. É roubo, e agora acompanhado de adulteração de identidade, né?
Então, isso tem de adulteração de conversa, isso tem de ser agravante e não pode ficar barato. É um crime violento, atingindo, inclusive, muitas pessoas que sofreram esse dano e já faleceram. Já faleceram. Foram roubadas anos atrás, já faleceram. E esse dinheiro não volta para ninguém. Parte do dinheiro já foi usada em viagens, em luxo, nisso e naquilo. A dificuldade de se recuperar isso, mas a obrigação é o pagamento de tudo que foi roubado desses aposentados. De tudo e para todos, sem exceção.